Melhor sobre isso, eu coloquei. Primeiro versículo que eu citei, né? Só para a gente relembrar aí, ninguém não perder aí a linha de entendimento. O versículo que eu citei foi Salmo 27:14. Espere no Senhor e seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, o versículo que demonstra que a nossa coragem tem uma origem certa, que é a origem em Deus. Então, nós temos coragem não baseados na nossa carne, não baseado na nossa ira. Como Tiago diz, a ira humana não produz a justiça divina, não produz a justiça de Deus. Então, se a gente age baseado na nossa ira, no nosso ódio, nós seremos certamente temerários e seremos injustos. Agora, quando a gente é despertado para uma atitude corajosa por Deus, né, motivados pelo amor a Deus, motivados pelo zelo à obra de Deus, então a gente será corretamente guiado nessa ação. A nossa ação vai ser edificante, vai ser necessária, vai ser para a glória de Deus. Espere no Senhor, seja forte e coragem. Espere no Senhor, espere na capacitação que vem da parte de Deus. Que é o que fizeram esses três rapazes aqui. Misael, Ananias e Azarias, é isso? Glória a Deus. Então, temos aí, Misael está no meio. Misael, Ananias e Azarias, que diante da ordem para se prostrarem, né, perante a estátua, se recusaram. Se recusaram por quê? Porque eles se achavam melhores que os outros. Se recusaram por quê? Porque eles achavam que tinham que desobedecer à autoridade do rei. Não, se fosse uma ordem justa, por exemplo, se todos agora têm que declarar o quanto ganham, né? Todos agora têm que todo dia mandar um relatório para o palácio. Certamente eles não se recusariam a isso. É algo que faz sentido, é algo que de fato não afronta o culto, a adoração deles a Deus, não se interpõe entre eles e Deus. Agora a ordem, todos vão se prostrar diante da estátua, é algo que se colocou entre eles e a fidelidade deles a Deus. E aí nós vemos através da atitude deles que a prioridade deles era Deus. A prioridade deles era adorar e servir ao Senhor Jeová, mesmo em terra estrangeira, mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação que era desvantagem para eles, que é muito fácil servir a Deus quando tudo está dando certo, né? Quando tudo é favorável. Agora, a fidelidade a Deus se demonstra de uma forma muito séria quando as coisas são desfavoráveis, quando as situações estão contra nós. E aí a sua fidelidade terá um preço muito mais alto, né? Terá um valor muito maior, que é o que se demonstra através deles. Vê o que é coragem? Eles se mantiveram fiéis na posição deles de serem completamente fiéis ao Senhor, não adulterar a sua adoração, não adorar a outros deuses, não se prostrar diante de imagem de escultura. E aí, para pagar o preço pela sua fidelidade, eles estavam dispostos até a entregar a sua vida. Então, muitas das vezes, a coragem acaba quando o preço é a vida da pessoa. E aí a coragem dela só ia até determinado momento, enquanto ela estava salvaguardada das consequências. E aí nós vemos que para servir a Deus, nós temos que ir além. Se nós não nos conscientizarmos disso, nós não poderemos servir a Deus em espírito e em verdade. Que aí a gente vai sempre entrar em choque com aquela palavra de Cristo. Aquele que ama mais a sua vida, aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Sendo ele o autor e o consumador, né? Sendo ele o autor da vida. Então, nós temos sempre a situação na qual, se Deus for o centro da nossa vida, se o Jesus Cristo for o centro da nossa vida, né, nosso objetivo principal, nós vamos atender a esse objetivo principal, se necessário for até com a nossa vida. Se necessário for até, né, com situações onde a gente vai manter a nossa fidelidade, enfrentando as consequências que vierem, que foi o caso desses três rapazes. Mas se a gente vai tocar de novo, se vocês não se prostrarem, serão lançados na fornalha. E aí eles dão uma declaração para o rei: ó rei, saiba que se Deus quiser pode nos livrar da fornalha, mas se Deus não quiser nos livrar, mesmo assim nós não vamos adorar, que é onde está, até onde ele pode servir. Tem muita gente para servir a Deus até onde é uma vantagem financeira, uma vantagem emocional, onde eu me sinto bem, né? Eu me sinto confortável, né? Eu sou bem recebido. Então, eles servem a Deus até determinado ponto, enquanto for uma vantagem para ele. Eu estou conseguindo prosperar, eu estou conseguindo
ter bons relacionamentos, estou conseguindo ter bons contatos. Agora, a partir do momento que não lhe trouxer mais essas determinadas vantagens, acabou o seu interesse em servir a Deus. Então, na verdade, ele nunca esteve servindo a Deus. Ele nunca esteve comprometido com Deus, com o Senhor Jesus, e sim com as coisas de Deus. Não o Deus da bênção, e sim as bênçãos de Deus. Então, enquanto ele se beneficiava daquelas bênçãos, ele estava ali. Era a multidão. Enquanto tem pão para comer, eles dão a volta até no mar da Galileia. Então, Jesus cruzando lá e os camaradas correndo pela margem para encontrar com ele do outro lado. Jesus desembarca, está lá o povo olhando para a cara dele. E aí ele, mensagem dura, pesada, exortação, né? Vocês vêm atrás de mim para comer pão. Não é pelo reino de Deus. A coisa azedou, a coisa ficou ruim, né? Agora o negócio ficou complicado, ficou difícil. E aí ele fica com os 12 e ainda dá aos 12 a opção: quereis também vós ir com eles? Porque ele estava comprometido com o objetivo dele, que é declarar a verdade de Deus na íntegra, na sua inteireza, na sua pureza. E para trazer tal declaração à luz, ele pagou o preço que foi preciso pagar, para declarar toda a verdade acerca de Deus, toda a verdade acerca da missão que ele veio desempenhar. Pagou o preço que foi necessário pagar por isso. Então, nós temos aí o exemplo máximo para nós. Se nós não conseguimos nos espelhar nesse exemplo, nós não vamos conseguir servir a Deus como Deus requer de nós. Pode falar. Coragem, sim, esteve associado, atrelado, porque a fé é o gatilho. Então, quando você tem uma coragem a esse nível, ela está atrelada ao quê? Porque se for, por exemplo, eu tenho coragem para enfrentar essas pessoas para me livrar desse problema. E aí ele está se confiando no braço da carne, por exemplo. Que aí o salmista critica, né? Muitos dizem: o braço da carne me livrará. Ou seja, a minha própria capacidade. Então, a coragem dele está atrelada à sua força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, que são armas de guerra. Então confiam nisso para se livrar da situação. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Que é onde tem, aonde está atrelada. E aí você falou, os dois são verdade. É coragem, mas atrelada à fé. A fé de que Deus existe e é um só, e não tem imagem. Então nós estamos aqui dispostos, se preciso for, a ser fiel a esse Deus verdadeiro, até com a nossa vida. Né? Até se for necessário morrendo, mas a gente sabe quem está servindo a Deus de verdade. Eu quero ler esses textos que eu selecionei e passar para os exemplos específicos. Então vamos ler primeiro os textos. Sobre percepção, que eu citei, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. E aí Paulo falando aos Filipenses, primeiro, para que esse conhecimento que vai crescer, que vai se desenvolver, ele é fundamentado em amor. Então a motivação desse conhecimento não é vaidade intelectual, não é simplesmente para se mostrarem, ficar em disputas acadêmicas, intelectuais, mas sim conhecimento que é ligado, né, que está intimamente relacionando-se com o amor fraternal, o amor entre eles. Então, onde ele ora para que haja esse desenvolvimento, né, no amor, no conhecimento, na percepção. Ou seja, para que eles de fato estejam atentos àquilo que é uma necessidade. Estejam atentos àquilo que os irmãos precisam, necessitam. E aonde a gente coloca essas qualidades para a liderança. E colocando sempre o termo liderança, não especificamente para cargos eclesiásticos, mas sim para todos aqueles que têm uma atitude proativa no reino de Deus. Diz: eu quero servir a Deus em espírito e em verdade, aonde quer que eu esteja, fazendo o que for que estiver fazendo, trabalhando, estudando, na minha casa, na minha família, no transporte público, aonde eu estiver, eu quero estar servindo a Deus. E aí você está liderando, talvez não sobre um grande grupo, mas até sobre as suas ações, sobre a sua vida, sobre o seu comportamento. Então você está agindo em prol do reino de Deus. Você está agindo para a glória de Deus. Então você exerce liderança. Então é nesse sentido que estamos aplicando o termo liderança. E aí nesse sentido, aonde traz o sentido de percepção. Perceber, por exemplo, você está aqui na nave da igreja. O pastor está lá no púlpito, junto dele os presbíteros. Os diáconos estão andando para lá e para cá.
Pega a criança, pega a água, pega não sei o que, tira o mendigo e não sei o que, e vai controlando ali as situações do culto, né? Para que a liturgia aconteça, não seja atrapalhada por nada. E aí você, despertado pelo Espírito Santo, você percebe que uma pessoa está muito contristada. Você percebe que uma pessoa está sofrendo, está em aflição. Você percebe que a pessoa está chorando, talvez. Está com o semblante abatido. E o Espírito Santo impulsiona você a tomar uma ação, uma atitude. Vai até ela, pergunta como ela está, dá um abraço nela, né? Lembra ela acerca do amor de Deus. Pergunta para ela o que ela precisa, qual é a ajuda que ela precisa. Você é impulsionado a fazer isso. Só que existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. Deus não vai pegar você pela orelha e vai arrastar até lá. Deus ele vai impulsionar você para essa ação. Ó, Senhor. Agora, se você vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus, se você vai ter a sensibilidade e a obediência de se submeter à ordem do Espírito Santo de Deus e completar a ação, quem vai dizer isso é você. Uma coisa é, Deus não vai sair prejudicado. Se não for você, vai ser outro. Então você não vai, você fica com frescura, não vou, sei lá, o que ela vai achar. Não, tá bom, então, não é você? Deus vai levar outra pessoa. E ela vai e dá um abraço na pessoa, às vezes que ela precisava, e conversa, a pessoa chora, né? A pessoa se abre, ela ora, ela menciona a palavra de Deus em alguma situação que veio fortalecer ela. Então você perdeu a oportunidade, é só isso que aconteceu. Você teve uma oportunidade e perdeu. Aí o que Deus vai fazer? Deus, como é amoroso, misericordioso, ele vai lhe dar outra, em outro momento. Novamente o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Aí você tem percepção. Então o pastor está lá em cima cuidando de tantas coisas. O presbítero também está ocupado com um monte de coisa. Preocupado com o culto, com o andamento e tal. Os diáconos também estão correndo atrás de um monte de coisa. É você que Deus quer usar. A igreja é um organismo vivo. Cristo é o cabeça e nós somos todos integrantes. Não existe membro de banco. Não existe simplesmente crente numérico. Não existe crente de credencial. O que existe é um corpo vivo. E a cabeça que é Cristo. E a cabeça ela manda comandos para todas as partes do corpo. Se você disser que não, então presta aí um martelo e deixa acertar no dedo do seu pé. Para ver se a cabeça não vai sentir. Então todo o corpo está conectado. E assim também é o corpo de Cristo. Se você está dentro do corpo de Cristo, e é onde entra a aula de eclesiologia. Estar no corpo de Cristo não é necessariamente pertencer ao rol de membros. Então uma coisa é o rol de membros. As pessoas que integram a instituição. Né, que tem uma carteirinha, que deram o nome lá e tal. Então estão no rol de membros. Mas mais importante do que estar no rol de membros é estar no corpo de Cristo. Para estar no corpo de Cristo, tem que ter passado pelo epistrefo, que é uma mudança de direção, tem que ter passado pela metanoia, que é mudança de mente, tem que ser justificado por Cristo Jesus, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, ter o nome escrito no livro da vida. Pronto, aí você está no corpo de Cristo. Você é integrante da igreja local, mas também da igreja universal dos salvos. É com essa igreja que Cristo se comunica. É com essa igreja que Cristo conta. E aí, quando o Espírito Santo de Deus se mover e despertar para uma percepção, ele vai se comunicar com essa igreja. E muitas das vezes, algumas pessoas que estão no rol de membros não estão no corpo de Cristo. Não porque sejam proibidos, porque não querem. Está ali porque, sei lá, está passando tempo. Ou porque alguém levou. Ou porque não tem nada melhor para fazer. Vamos para a igreja. A igreja é um lugar, um ambiente seguro. Essas pessoas que não estão no corpo. Aí quando às vezes uma pessoa te ofende, em vez de você ter a maturidade de relevar e de perdoar e de entender que aquela pessoa não alcançou o mesmo nível espiritual que você desce ao nível dela. Pronto, aí você se deixou prejudicar por uma pessoa às vezes que nem serve a Deus. É aí onde tem essas questões dentro do corpo de Cristo. Mas percepção é nesse sentido, no sentido de que você tem que estar atento ao que o Espírito Santo de Deus desperta. Ele vai tocar em você para uma ação. Por quê? Porque ele conta com você. Porque você está dentro do corpo de Cristo, você é um membro, você é um instrumento nas mãos dele. Então, é onde Paulo rogava para que as pessoas tivessem essa percepção, para que quando o Espírito Santo de Deus tocar, elas sejam sensíveis ao toque dele, tá certo? E elas tenham ação, tenham uma atitude. Não espere, não, deixa o líder fazer, deixa a líder fazer, deixa o conselheiro. Não é você mesmo, é com você que o Espírito Santo de Deus está falando. Veja, firmeza de caráter, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aí a gente está falando do quê? O lastro para você ter essa firmeza de caráter.
para você não recuar, tá certo? Daquilo que é aconselhado pela palavra de Deus, você permanecer. Aquilo que o salmista diz, que o justo, tá certo? Quando jura, mesmo com prejuízo, ele mantém o juramento. Então, se ele se compromete com alguma coisa, não é porque aquilo com que ele se prometeu não lhe renderá vantagens que ele vai deixar de honrar o seu compromisso. E é onde entra situações diversas, e cada um de vocês poderia me contar uma experiência, porque isso é muito comum, onde para ser fiel a Deus, você sofreu às vezes algum prejuízo. Prejuízo de um irmão, prejuízo de uma situação, você acaba às vezes sofrendo algum dano, mas você fala, não, eu não vou recuar para o nome de Cristo não ser envergonhado, para o nome de Cristo ser glorificado nessa situação, eu vou aguentar. Então tem muitas situações assim, quando você lida com um grupo, você tem muitas pessoas às vezes com certas falhas de caráter, certos defeitos que ele adquire ao longo da vida e que precisam ser ainda trabalhados, precisam ser ainda corrigidos. E a palavra de Deus é que vai corrigindo. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? Então, a palavra de Deus vai sendo aplicada, ela vai tendo abertura e aquilo vai sendo corrigido. E aí, muitas das vezes, aquela pessoa ainda está com aquele defeito. Então, você vê casos de pessoas que não ouvem a opinião das outras, de pessoas que roubam ideias das outras, né? De pessoas que se apropriam, às vezes, tem um líder, o grupo faz um ótimo trabalho. Em vez do líder reconhecer que o grupo colaborou, não, ele toma tudo para ele. E aí você tem um péssimo líder, né? Você tem uma pessoa, na verdade, que ele rouba, né, a honra para si. Então, muitas das vezes você tem situações assim. E algumas pessoas que passam por isso, às vezes se encontram muito magoadas, né, muito aflitas, né, com essas experiências. E é onde você, quando você vai tendo certa maturidade, você vai entendendo que existe um propósito maior, existe um objetivo maior. E as pessoas passam, as situações mudam, as lideranças também mudam. Então, uma situação muitas vezes que é passageira, se você não deixar ela te afetar gravemente, profundamente, se você permanecer firme no Senhor e se manter íntegro naquele seu caráter, não deixando de fazer o certo, porque algumas pessoas estão às vezes se aproveitando de você, aquilo vai passar, vão haver transformações, vão haver mudanças, e Deus vai fazer você ser reconhecido, ou Deus vai honrar você, ou Deus vai colocar você numa posição agora de liderança, porque você passou pela escola de Deus. Você passou por um período de provação, sendo aprovado, agora você está pronto para ser usado. Mas é necessário, como o autor dos Hebreus colocou, você ter essa firmeza fundamentada nessa esperança. E a esperança é a fidelidade de Deus. As pessoas são infiéis, mas Deus permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Paulo coloca isso nas suas cartas. Eu acho extraordinário. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. As nossas infidelidades não mudam Deus. Deus continua o mesmo. Então Deus continua fiel, mesmo nós sendo infiéis. Mesmo nós não merecendo a fidelidade de Deus, mas Deus continua fiel. Deus é fiel à sua própria palavra. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, como o profeta certa vez falou. Deus, se fosse colocar lastro para a sua profecia. Eu juro pela vida de fulano de tal. Fulano de tal uma pessoa... Não, eu juro pela nação de Israel, povo que eu escolhi. Aí Israel vai e adora outros deuses. Ou seja, não há firmeza em nada. Então Deus diz, eu juro por mim mesmo. Pela minha própria palavra. Minha própria palavra é lastro para si mesmo. É uma palavra que não cai por terra. Passa céu e terra e ela continua. Então, o lastro é esse. Eu vou continuar fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. Você não é fiel, mas Deus é fiel. Você é um pilantra, mas Deus é justo e é santo. Então eu continuo por causa dele. E atura aquela situação às vezes, atura aquela pessoa. O Senhor que vê todas as coisas. Exatamente. Mas visto no céu do Jó. Maravilha, né? Coisa. E foi a partir daí que a vida de Jó se complicou. Deus deu testemunho de Jó. E isso aí foi simplesmente, né? Mas ele permaneceu e Deus sabia quais eram os limites dele. Então ele foi provado até os limites. E a partir dali ele saiu melhor. Então passou por grande tribulação, mas saiu muito melhor. Então se perguntasse para Jó, ele diria, você passaria? Passaria. Por quê? Porque antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora eu te conheço, né? Falar contigo, de ter intimidade contigo. Então Jó evoluiu a partir daquela experiência. Iniciativa que a gente coloca ali, eu citei, seguiu o israelita
até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. E atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Está em Números 25:8. 25:8. E esse texto fala sobre Finéias, tá? Finéias, que era dos levitas, e fala sobre o pecado de Baal-Peor. Quando os israelitas peregrinando, e aí aquele profeta Balaão é contratado para lançar praga sobre Israel, só que ele não consegue. Então tenta lançar praga e Deus não permite. Aí, em vez de lançar praga, ele lança a bênção. Então, que mal chegará às tendas, né, do povo de Israel, tal, toda aquela narrativa que ele traz com bênção em vez de ser praga. E o rei fica doido com ele. E aí ele fala, contra o povo de Deus não vale encantamento. Não tem jeito, é o povo de Deus, é o povo do Deus verdadeiro. Não é povo de Baal, nem de Azerá, nem de Marduk, nem desses falsos deuses. É o povo de Deus, único e verdadeiro. Não tem encantamento contra ele. Aí o que acontece? Através de outros contextos, você vai descobrir que ele, não podendo lançar uma praga sobre Israel, ele usa de subterfúgios, aonde ele vai apelar para a natureza humana. E aí vai falar, então é o seguinte, não vai dar para, não adianta você bater de frente com ele. O que você faz? Você vai comer pelas beiradas. É onde eles pegam, né, os moabitas, os moabitas ou amonitas que fazem isso. Acho que são os amonitas. Eles pegam as mulheres, enviam as mulheres para o acampamento de Israel, convidando a galera para um culto a Baal-Peor. Como é que é o culto de Baal-Peor? O culto de Baal-Peor é um baile funk. É um carnaval. Então é um culto de sexualidade. Essas deidades do Antigo Oriente Médio, tinham muitas que eram cultuadas com práticas sexuais, com devassidão, assim, eu estou esquecendo o termo, sexo grupal. Sexo grupal. Por quê? Havia as deidades masculinas e as deidades femininas. E acreditava-se que ao se praticar esses sexos grupais, fertilizava-se a terra. Então a ideia era essa, é uma encenação entre os deuses masculinos e as deusas femininas se relacionando, aí os seres humanos se relacionavam. Então tinham diversos cultos pagãos ligados a isso, como por exemplo, mais para frente você vai ver Jezabel, que era filha de Et-Baal, que era sacerdote do culto a Baal, tá certo? A Zerá, e ela era do culto a Baal. Inclusive havia entre eles os chamados as hieródulas. O que eram as hieródulas? Eram prostitutas cultuais. Prostitutas, mulheres que ficavam à disposição de quem quisesse ter relação sexual com ela. Ela ficava no templo à disposição de quem quisesse. Por quê? Cada ato sexual daquele é uma espécie de um culto àquela deidade. Em Corinto, por exemplo, tinha também essas prostitutas. Inclusive Paulo traz algumas leis ali para diferenciar totalmente a forma de se trajar das irmãs em relação a essas mulheres, para que não houvesse qualquer possibilidade de confusão, né, entre eles. E na Babilônia também havia, por exemplo, algumas obrigações, onde até mulheres casadas em um dia do ano tinham que se dispor no templo para esse tipo de prática, para poder alimentar o culto a essas deidades. Então, com essa proposta, elas chegaram até os israelitas, e aí os israelitas cederam, os homens cederam esse tipo de proposta e realizaram esse culto. E com este culto eles trouxeram a ira de Deus sobre eles. Eles trouxeram a ira de Deus sobre o acampamento. Eles iam ser destruídos quando alguém tomou uma iniciativa. Olha a iniciativa. A iniciativa foi difícil, só que foi necessária. Você tinha Moisés perplexo com aquela situação, não acreditando que eles haviam se entregue àquele tipo de práticas. Os príncipes das tribos entregues a esse tipo de prática. Moisés perplexo, Arão perplexo diante daquilo, sacerdotes ligados a eles lá, aqueles anciãos ligados a eles também. Aí quem teve a iniciativa? Finéias. Finéias pega uma lança e fala, vou dar um jeito nisso aqui. Ele entra na tenda e atravessa. Muitas das vezes, uma iniciativa de transformação, uma iniciativa de cura, pode parecer aos olhos de muitas pessoas algo excessivo, algo exagerado. Mas ela tem que estar na medida do que pede o momento. Então, muitas das vezes, é necessária uma iniciativa enérgica, como Cristo
olhando para o templo e vendo ali as pessoas enganando as outras, comerciando através do templo, mentindo, roubando das pessoas através daquele subterfúgio. Aí Cristo toma uma iniciativa enérgica, pega lá um chicote, derruba as mesas do pessoal e chicoteia as costas deles. E fala, minha casa será chamada casa de oração. Ah, mas muita gente não gostou disso. Paciência. Minha prioridade é Deus. Minha prioridade é a palavra de Deus. Então, se as pessoas gostam ou não. Aí onde tem algumas pessoas pregam e perguntam no final, quem gostou da pregação? Essa é a pior pergunta para se fazer. Pregação não é para as pessoas gostarem. Pregação é para as pessoas ouvirem. Você já parou para pensar se João Batista perguntasse no final, quem gostou da minha mensagem? Ninguém. E daí? A mensagem que eu vim trazer foi essa, não foi outra. E ele morreu, perdeu até a cabeça, por causa da mensagem que ele veio trazer. Mas a mensagem dele foi tão boa que Jesus disse, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Né? Que esse cabra, esse turrão. E aí eu coloquei para a iniciativa, para a visão global. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, segundo o primeiro livro dos Reis 4:29. Para a sugestibilidade, passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Sugestibilidade, conforme Atos dos Apóstolos, eu trouxe o exemplo dos missionários. Os missionários eram exatamente essas pessoas que iam, né, por esses locais e eles comunicavam a ideia, trazendo as pessoas para o âmbito da salvação em Cristo. E eles tinham que ser para elas o líder. Eles tinham que ser para elas a referência. Eles tinham que trazê-las, como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja que ele se coloca como referência. É necessário que, para que a mensagem seja eficaz, ela seja ouvida e seja observada em você. Se a mensagem não se concretizar em você, ela é vazia. Ela é só um discurso vão, um discurso vazio. É onde você é a sugestão. Por que vale a pena andar com Cristo? Porque eu vejo você andando com Cristo. Eu vejo Deus em você. Eu vejo o poder de Deus em você. Né? Mesmo você sofrendo, eu vejo você feliz. Mesmo você sendo desafiado, eu vejo você vencendo. Você é a melhor sugestão que tem, se vale a pena não servir a Deus. Agora, se eu vejo você cabisbaixo, todo arrebentado, desanimado, desmotivado, aí você vem para mim e prega dizendo que Jesus é uma maravilha? Será que é? Do jeito que ele está aí? Não sei não. Eu acho que não vale a pena não. Aí falei sobre iniciativa, sugestibilidade, prudência. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, livro dos Provérbios colocando o valor, o devido valor do que é ter, né, adquirir essa prudência nas ações, nas atitudes, nas tomadas de decisão. O inexperiente herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, o prudente adquire sabedoria, adquire conhecimento, toma a ciência da situação, para que ele possa agir da melhor maneira. Aí eu vou ler aqui o último, que é para eu conseguir ler, que ali está borrado. Olha só. Para discernimento, primeiro Efésios 5:10, e aprendem a discernir o que é agradável ao Senhor. Também Provérbios 24:3, com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 24:3. E também 1 Coríntios 2:15. Mas quem é espiritual discerne a todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. E aí você tem algumas características da capacidade de discernimento, que é tanto humana, no sentido de observação. Então, a pessoa que ela ingressa no reino de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não apoia ninguém a ser tolo. O livro do Provérbios está cheio de repreensão com as pessoas que são insensatas e que são tolas. O tolo, ele sempre vai se dar mal e vai ser culpa dele. A Bíblia Sagrada sempre incentiva. Olha só a orientação de Cristo. Né? Falando para os apóstolos, que eles vão por meio de lobos. Eles são ovelhas e vão por meio de lobos. Ele falou, olha, vocês têm que ser simples como uma pomba. Uma pomba, que só olha, né, um animal inofensivo. Né? Não oferece risco. Um animal que não tem nada, não é um pavão. Todo mundo quer ver, né? Chama atenção. Todo mundo quer perseguir, quer pegar, levar para casa. Um pavão, né? Tá chamando a atenção de todo mundo. É simples como uma pomba, mas por outro lado é astuto como uma serpente. Características de um e de outro. A simplicidade, mas a
astúcia, né? Agudez de espírito. Então veja, quando Cristo dá esse conselho, para mim, ele é muito perfeito, porque se uma pessoa percebe cada característica que ele extrai de cada figura dessa, ela consegue construir uma conduta que vai ser boa para ela e para quem está em volta dela. Ela é simples como uma pomba, ela não quer aparecer, ela não quer ser o centro da situação, ela quer cooperar para o melhor e para a glória de Deus. Ela quer ser um veículo através do qual Deus vai ser glorificado. Então ela é simples, ela não requer ser glorificada, nem ser honrada, nem ser ovacionada, ela quer fazer a sua parte. Ela quer fazer aquilo que ela veio para fazer, aquilo pelo qual Deus a levantou, né, para que o nome dele seja glorificado através dela. Mas ela também é astuta, meu irmão. Então ela procura analisar as situações como uma serpente que está à beira do caminho, vendo quem pode ser uma ameaça, né, se protegendo, se resguardando, se necessário, se colocando, se posicionando, de uma forma a mostrar até certa agressividade para a sua proteção. A serpente, ela muitas vezes tenta intimidar primeiro, para que você recue. Então tem situações em que você de fato tem que mostrar, como Paulo mesmo, quando foi necessário, ele mostrou as marcas do seu ministério, né? Falou, ó, eles dizem que são, como o texto que a gente acabou de ler, né, na aula anterior, eles dizem que são apóstolos, eu mais ainda, né? Se eles sofreram, eu muito mais do que eles, em açoites, em perigo de estrada, perigo dos falsos irmãos, em perigo de rios. Então, se eles estão dizendo que eles fazem alguma coisa, se eu colocar o meu histórico aqui, eu fiz muito mais do que eles. Então, onde ele fala que a igreja de Coríntios é a marca do seu apostolado, inclusive. Então, a pessoa, uma coisa é ela ser simples, outra coisa é ela ser besta. Então, ela é uma pessoa simples. Você olha para ela e fala, essa pessoa aí, né, não demonstra ser arrogante, não demonstra ser agressiva, vou pisar nela. Aí onde você vê, quando necessário, você precisa sim se defender. Agora, claro, tudo dentro da sabedoria da Sagrada Escritura. E tudo baseado sempre, né, sempre numa ação que não vem envergonhar o nome de Cristo. Mas é necessário sim se posicionar. Não é por aí não, meu irmão. Eu sou servo de Deus, não é seu. Eu não sou seu escravo. Eu sou escravo de Cristo, né? Eu estou aqui para servir a Deus. Eu não estou aqui para ser pisoteado, nem destruído, nem humilhado. Então, existem situações em que é necessário o posicionamento. É necessário que você rejeite determinadas ações, para que a pessoa não tenha ideia errada acerca de você. Algumas pessoas nunca ouvem falar disso e acabam se tornando escravas de outras pessoas. E ele dizia, não, eu sou servo de Deus, não. Difícil, hein? Difícil mesmo. Aquilo lá. Quais são as minhas atribuições? E é onde entra uma dura realidade. A pessoa ela tem que procurar sempre progredir, avançar, melhorar, se colocar numa posição melhor. Porque dependendo da situação em que ela está, ela tem que submeter a certas coisas. Por exemplo, você é um garçom, traz uma cachaça para mim. Não vou trazer porque eu sou servo de Deus. Tá, você aqui é um garçom. Então, se ela não está gostando de fazer isso, ela tem que melhorar e procurar uma outra colocação. Mas, por exemplo, se você está num lugar e você tem atribuições definidas, você fala, não está dentro das minhas atribuições isso aí. Não é minha obrigação fazer isso. Agora, se você está auxiliar geral, difícil, meu irmão. É complicado. Aí você vai se rejeitar. E a pessoa fala, não, você é um auxiliar geral. Você está aí para o que precisar. Então, a pessoa tem que ser realista. Ela não gosta, então, é que nem uma vez, estava na Lapa, aí aqueles caras que ficam chamando ali para as casas de diversão. Aí eu passando, um camarada vem entregar para mim e falou, o que é isso aí não, meu irmão? Isso aí. Eu falei, não, mas isso aqui não tem nada a ver, é só... Eu falei, não, pai, isso aí não presta não, o que você está fazendo aí? Aí ele falou, não, eu sirvo a Deus, mas eu estou aqui porque eu estou precisando. Eu falei, ó, eu até compreendo que quem sou eu para te julgar? Você teve uma necessidade financeira, então você foi para aí trabalhar, mas olha só onde você está trabalhando. Você está num prostíbulo, fazendo propaganda. Então você está no lugar errado, meu irmão. Você tem que sair daí o mais rápido possível. Eu não vou pagar as suas contas, então não posso dizer para você sair agora. Mas você tem que procurar sair daí. E aí você tem que ter uma atitude, tem que ter uma iniciativa, no sentido de, mesmo que você precisou passar por ali, mas não pare. Né? Se o pombo ele parou na sua cabeça, não deixe que faça ninho. Né? Então você tem que ter
uma iniciativa para sair dessa situação delicada, essa situação difícil. Então, ele precisa ser realista. De acordo com aquilo que ele está fazendo, está dentro das atribuições dele, uma vez que ele é auxiliar geral. Agora, não, vai ali para mim na biqueira buscar uma maconha para mim. Aí é um crime. Ele fala, não, você está me pedindo algo que é um crime. Não vou fazer isso aí, senão eu vou estar envolvido nesse crime. Agora, saindo fora disso aí, buscar, levar... Ele perdeu a oportunidade de aconselhar ela. Né? Se ele fosse sábio, sabe que isso aqui está acabando com você? Exatamente. Você quer se libertar? Você quer uma oração para Jesus trazer libertação sobre você? Aí ele ia reverter, né? Ele ia pegar uma situação desfavorável para ele e ia se posicionar de uma forma inteligente. Agora, batendo de frente com a pessoa, ele vai fazer perder o emprego. E aí onde entra, né? Você tem que saber equilibrar as situações. E aí, passando adiante, veja, a gente viu o exemplo que eu mostrei para vocês, né? A figura ilustrativa. E aí eu trago outras figuras, ó, que vai corroborar aqueles textos que eu trouxe. Percepção, ele está na página... Está um pouco... Não, tá certinho. Percepção, estágio da visão, sugestibilidade, iniciativa, visão geral. Ah, não, percepção a gente já abordou. Percepção está para trás. Aí eu quis só trazer mais uma ilustração para colaborar com o que a gente já falou. Percepção, eu trouxe a palavra prognose, por exemplo. A palavra prognose, suposição que, baseada em eventos atuais, traça uma previsão sobre o que deverá acontecer, conjectura o prognóstico. Então, você partindo dos dados que você tem, você lança uma projeção para poder basear suas decisões, para poder tomar decisões sensatas. E aí ele vai discutir, dentro daquilo que a gente já estudou, planejamento, tomada de decisões, união do grupo, evita divisão e dispersão e firmeza de atitude. Está tudo dentro do tópico de percepção, que ele colocou aqui um pouco atrás. Por que tem aquela notícia ali embaixo? Porque eu estou fazendo uma conexão, um link entre ela e aquilo que a gente estudou sobre tomada de decisão. Quando na Guerra Fria havia essa grande ameaça, que eram os mísseis soviéticos que iam ser instalados na ilha de Cuba, e aí na época o presidente era, deixa eu ver, estava com o nome dele na cabeça, rapaz. Cadê? Deixa eu ver aqui. Era o presidente, cadê? Estava com o nome dele na cabeça, cara. Ei, memória, viu? Percepção, cadê o camarada? Presidente americano, John Kennedy e a questão aí com o soviético Nikita Khrushchev. Havia todo esse impasse da Guerra Fria, essa pressão entre comunismo e capitalismo. Haviam mísseis norte-americanos que estavam colocados no território turco, voltados contra o território soviético, e havia essa tentativa dos soviéticos como que dar o troco, né, a essa pressão, né, essa ameaça. Então Cuba, depois da Revolução, começou a flertar com o comunismo, e os comunistas se ofereceram então para dar vários subsídios a Cuba, desde que Cuba permitisse que fossem instalados mísseis voltados contra o território norte-americano. É onde a Guerra Fria chegou num ponto muito delicado, onde você tinha de um lado e de outro nações muito poderosas e com poder bélico atômico, onde tinham ogivas nucleares que tinha potência para destruir até a Terra inteira, se lançadas simultaneamente. Então, com esse nível de risco para a humanidade, foi necessário uma tomada de decisão fria, né? Pensada, racional, né? Buscando a paz, tentando desfazer o conflito. Onde houve o posicionamento norte-americano, eles lançaram lá a marinha e a aeronáutica, se posicionaram para impedir a entrada dos navios soviéticos, mas, por outro lado, também trataram, através da diplomacia, de negociar entre os presidentes, e aí a iniciativa soviética desistiu de instalar os mísseis em Cuba, e aí a Guerra Fria foi tendo uma progressão, até que depois veio outro presidente russo, Gorbachev, isso mesmo, que aí começou um processo de mais alinhamento aí entre os Estados Unidos e a Rússia e o fim da Guerra Fria. Mas o que é isso? Tomada de decisão. A gente traz um exemplo mega desse aí, né, do contexto histórico, mas dentro do ambiente micro da congregação, da denominação, também existem tomadas de decisões que, se não feitas de uma forma racional, bem pensada,
objetivando a pacificação das pessoas e o bom acordo entre elas, você acaba levando aquele grupo a uma divisão, que é onde entra as outras discussões. A união do grupo evita a divisão e a dispersão. Você já parou para pensar por quantas divisões a Assembleia de Deus já passou desde a sua fundação? Quantas Assembleias de Deus existem na atualidade? Na Assembleia de Deus, Vale das Virtudes, Assembleia de Deus, Madureira, Belém, Missão, não sei o que, tem diversas, Betel, várias Assembleias de Deus. Cada Assembleia de Deus cada divisão dessa ocorrida, em algumas circunstâncias, não todas, né? Mas em algumas circunstâncias foi uma falta de percepção do líder que não soube conduzir, não soube observar as necessidades das pessoas que estavam ali. Muitas vezes quis centralizar tudo nele, não deixou espaço. Você tem talentos ali. Você tem pessoas que podem liderar tão bem quanto você ou até melhor do que você às vezes. E se você não der espaço para as pessoas poderem também exercer seu ministério, exercer os seus talentos, você está como que fazendo daquele ambiente uma panela de pressão. As pessoas se sentem ali limitadas, se sentem obliteradas, apagadas. Ela fala, não vou poder permanecer aqui. Ou ela sai e funda outra, que é onde entra. Estou falando só de divisões dentro da Assembleia de Deus. Sem contar pessoas que saíram e fundaram outra igreja mesmo. Não é questão de dividir a Assembleia de Deus tal, a Assembleia de Deus tal. Não saiu e fundou, foi outra igreja. E aí você tem, quando você olha a história da igreja evangélica ao longo desse século, você tem diversas outras igrejas que surgiram de movimentos que se quebraram. Né? Movimentos que eram um conjunto, aí se quebrou, formou outras igrejas. Assim, hoje virou um número extremamente avassalador, né? De igrejas que surgiram de dentro de movimentos que não conseguiram chegar a um consenso, não conseguiram chegar a um acordo, e com isso veio a divisão. Sobre firmeza de caráter, eu quero trazer esse exemplo aqui, ó. Paulo e Silas. Paulo e Silas pregando o evangelho, comunicando Cristo, né, levando a mensagem de salvação. Quando chega em determinado lugar, pela realização de milagres que o Senhor operou ali, eles são confundidos com deuses. O povo quer adorar a eles. Eles dissuadem as pessoas dessa adoração, dizendo que são homens como eles, mas vem um revés, que é as pessoas olharem para eles, então, com estranheza, e as autoridades até terem eles como arruaceiros, como pessoas que estavam trazendo baderna, né, alvoroçando a multidão, alvoroçando o povo. Aí eles são chicoteados e lançados no cárcere e amarrados ao tronco, né, no fundo do cárcere. E aí, diante dessa situação, diante de todo esse quadro de situações, a grande maioria das pessoas vai se deixar levar pelo momento, vai se deixar levar pela situação. Uma vez que eu estou numa situação dessa, né, eu estou num momento desse, né, num contexto desse, o que é adequado para o momento é se lamentar, o que é adequado para o momento é chorar, o que é adequado para o momento é desistir diante do quadro de situações que me apresenta. Só que eles surpreendem ao se manterem fiéis acima de todas as circunstâncias, onde você não deixa que o contexto mande sobre as suas decisões. As suas decisões estão pautadas em outros parâmetros. E é onde ele pega, não vou nem ler o texto, mas está lá em Atos 16, 22 a 26, e ele, juntamente com Silas, começam a louvar e enaltecer o nome do Senhor. Eles começam a orar e louvar, e as pessoas o ouviam. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Então Deus surpreendeu. Uma vez que eles tiveram uma atitude que foi contrassenso em relação ao natural, Deus também veio com um milagre inesperado, veio com algo surpreendente, com algo de fato muito diferenciado. Então veja que para manter, né, essa firmeza de caráter, para manter o nosso propósito, para manter a nossa fidelidade a Deus, nós pagamos um alto preço. Mas quando estamos dispostos a pagar esse preço, Deus também mostra para nós a sua fidelidade, né? Deus mostra para nós também quanto Ele apoia essa nossa iniciativa. Aí temos sugestibilidade, iniciativa, sugestibilidade eu vou chegar, percepção, firmeza de atitude, que ele coloca aqui, né? Que eu coloquei com firmeza de caráter, e sugestibilidade, que é o que ele está indicando aí. E com sugestibilidade, qual é o exemplo que eu trago? Eu trago
algumas palavras como assertivo. O que é alguém assertivo? Que possui uma afirmação categórica, afirmativa, cuja validade da declaração, que sendo positiva ou negativa, é completamente assumida pelo locutor declarativo. Você não é assertivo, no quadro amarelinho ali em cima, você não é assertivo quando perde a paciência e não aceita as diferenças. Perde a paciência e não aceita as diferenças. Não fala o que é para ser dito e espera que os outros entendam pela sua cara amarrada ou fechada. É indireto e faz observações cortantes ou manifestações de impaciência. E aí você tem as famosas indiretas. A pessoa que quer ser líder, que quer se posicionar, que quer influenciar através de indiretinhas. Ele não gosta muitas das vezes porque a forma como ele entende está sendo submetida ali a opiniões, a críticas. As pessoas, mesmo sendo respeitosas, estão se posicionando e muitas vezes a posição delas não está totalmente alinhada com a do líder. Só que aí o líder vai precisar ser frio e vai precisar ser racional e analisar e ver diante daquilo que está sendo exposto o que de fato está de acordo com a lógica e o que não está. O que atende melhor, o que de fato resolve a questão, ou o que está fora, né, aquilo que está longe, né, do objetivo, do propósito. Então o líder vai precisar ter essa frieza para analisar e para não se sentir diretamente atingido, não tomar como pessoal. Porque quando ele toma como pessoal, pronto, aí ele não vai ter mais, o sangue vai esquentar e não vai analisar mais com frieza. É onde entra a necessidade dele ter essa assertividade, né? Como eu coloco aqui a sugestibilidade, essa assertividade, mas essa assertividade tem que estar baseada numa lógica. Então ele vai ser assertivo, ou seja, ele vai dar uma declaração certeira, né? Como eu coloquei o alvo ali. Ele vai dar uma declaração sem titubear, sem cochear entre dois pensamentos. Mas para que essa decisão, né, para que essa declaração ela seja válida, ela precisa ser pensada. E para ela ser pensada, precisa ser discutida. E é onde entra Provérbios. A multidão dos conselhos é que você consegue fortalecer a cidade. Então você precisa de conselheiros. Por quê? Você tem uma visão sobre aquele assunto. Mas quem disse que você tem uma visão total? As pessoas que estão à sua volta estão vendo outros aspectos. E elas podem enriquecer a sua decisão. Se você submeter com humildade, né, a essa análise. E se você não tomar como pessoal. Aí uma vez que você ouve, uma vez que você pondera, você delibera, e você expõe para as pessoas, aí vem a assertividade. Não, eu ouvi, eu analisei, eu pensei. A decisão é essa. Aí na decisão manifesta-se agora a necessidade do líder. Por quê? Aquele ditado que eu acho que é muito verdadeiro, que casa onde todo mundo manda, o cachorro morre de sede. Porque o que acontece? Todo mundo quer, né, quer comer, quer ver vídeos na internet, quer dormir, né, quer lazer, mas ninguém quer cuidar das obrigações. E onde o cachorro, não, você dá água, você dá, o outro dá, não, aquele dá. E aí o cachorro, coitado, com sede, né? E aí onde existem situações em que você vai agradar tanto por cento e tanto por cento vai ficar de carinha feia. Vai achar ruim. Vai pensar que você está a favor dos outros. Paciência. Né? É necessário uma tomada de decisão, é necessário que seja assertiva. E para ser assertiva e para ser efetiva, precisa ser pensada. E para ser pensada, precisa ser analisada, discutida. E é onde coloca o quadro abaixo ali, ó, as diferenças entre passividade, que é o desejo dos outros, agressividade, desejos próprios, e a assertividade está no meio. É a confluência entre ambas, a interseção entre elas. Então, na passividade, você diz, não, faz o que vocês quiserem. Né? Aí um quer o uniforme verde, o outro quer o uniforme vermelho, o outro quer a porta de madeira, outro quer a porta de ferro, um quer o púlpito redondo, outro quer o púlpito quadrado. Estou fazendo menção histórica aqui. E aí, quando você olha essa confusão de hipóteses, de possibilidades, você deixa enriquecer o debate. Só que vai chegar um momento que você vai dizer, não, vai ser assim por causa disso. Porque é o melhor para todos. Aí 30% concordaram, 70% não gostaram, paciência. E aí
você vai ter que tomar uma decisão, e a decisão precisa ser efetiva. Para ser efetiva tem que ser pensada. Na verdade, o líder é um juízo, né? Ele em determinado momento... É um juízo. Dá sentença depois de ouvir todos. Isso, porque o que acontece? Se ele toma antes, ele é autocrata. Não, só ele manda, só ele fala, só ele toma decisão. Se ele nunca toma decisão, né, ele é muito passivo, ele é um banana. Está sem liderança aqui. É um corpo sem cabeça, não tem líder. Aí o que acontece? Ele primeiro deixa as pessoas se expressarem. Aí depois ele coloca a lógica. Não, a decisão vai ser essa por causa disso. Porque isso aqui faz sentido, isso aqui é o melhor. Aí quando ele toma a decisão, como você falou, o juiz, ele vai ouvir, depois ele vai a sentença. A sentença está fundamentada em fatos. O juiz, se você lê uma sentença, tem uma argumentação gigantesca e no final tem um dispositivo. Mando, tarará, tarará, tarará. Por que ele manda aquilo ali? Por causa de toda a argumentação que ele põe em cima. Aí fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, não sei o que, o advogado, e o documento, e a prova, tal. Aí no final ele dá a decisão. Né? Mando que se faça isso, mando que se pague, mando que se indenize. Por quê? No final é a decisão. Né? Assertividade, coloquei iniciativa, que está sendo discutida aqui também. Olha só, a iniciativa é a ato de colocar em ação uma ideia. Portanto, o líder não deve ficar esperando que o pessoal faça isso por ele, pois, via de regra, os subalternos só fazem aquilo que lhe é mandado. Então, analisando por baixo, né? Em qualquer organização, o dirigente é quem deve criar as possibilidades para que o seu pessoal execute as atividades. O velho ditado, o dono do defunto é quem pega pela cabeça. Engraçado, né? Ele usar esse exemplo aqui. Cabe bem nesse raciocínio. Por falta de iniciativa do dirigente, muitas empresas ficam estagnadas nas velhas mesmices, sem criar nada novo, até fechar as portas. Então ele coloca aqui, e o exemplo que eu trouxe foi o da formiga. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Paulo falando com a igreja de Tessalônica acerca do valor que eles devem dar aos seus líderes. E quando a gente olha para o líder, não é que o líder é um super-homem, não é que o líder é um anjo descido do céu, não é que o líder é um semideus, é uma formiga entre formigas, só que alguma formiga tem que puxar a fila. Então não adianta, se ele é um líder, se é esperado isso dele, ele tem que ter a iniciativa, a proatividade, tá certo? E aí se o líder, ele, por exemplo, ele submetido ao Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus traz a ele ideias, ele procura pesquisar, ele procura estudar, ele procura se atualizar, o que as pessoas precisam, quais as suas necessidades, né? E ele procura submeter ao Espírito Santo de Deus para que lhe ilumine. E o Espírito Santo de Deus traz ideias interessantes, edificantes. Aí o líder propõe. Aí ele propõe e dá um espaço, discutam. Pronto, as pessoas vão discutir. Não, mas pode-se fazer assim, pode-se fazer assado, tal. E aí, uma vez alinhado, assertividade. Tá, vai ser feito assim. Pronto, as pessoas sentem que elas participaram. Até aquele que não foi acatado a sua ideia, ele fala, não, tudo bem, eu tive a oportunidade de falar também. Aí em outra situação, a ideia vai ser aproveitada. Mas quando as pessoas pensarem, e vamos ser bem realistas nisso, quando elas pensarem, de onde veio essa ótima ideia de fazer isso que agora está nos rendendo esse benefício? Veio do nosso líder, veio da pessoa que estava à frente, veio da pessoa que era responsável. E aí essa pessoa marca, né? Não que ela queira que o seu nome seja destaque, mas ela quer sim que o seu ministério seja efetivo, que o seu ministério seja abençoador. E é onde de fato as pessoas falam, essa pessoa trabalhou, essa pessoa exerceu, essa pessoa de fato se dedicou no que estava fazendo. E nós percebemos isso. Veja aqui o seu ministério. É que nem a pessoa na época do Novo Testamento olhar, Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi alguém que trabalhou, lutou, pregou, ensinou, passou perrengues, foi agredido, foi preso, foi solto. Paulo foi alguém que fez. Com certeza, tinha muitas pessoas para criticar Paulo, como Paulo mesmo fala nas cartas. Tinha muita gente para dizer, não, Paulo era exagerado, não, Paulo não sabia pregar, Paulo não tinha eloquência. Tinha muita gente para falar. Só que uma coisa não podiam dizer que Paulo era inativo. Não, ele trabalhou. Eu não gostei do trabalho dele, mas ele trabalhou. Então,
tinha muita gente para dizer, Paulo foi um grande homem de Deus, tanto que até na cadeia, uma igreja que nunca tinha visto Paulo, que Paulo não fundou, né, nunca tinham visto ele, e mandou um representante até a cadeia para se consultar com Paulo, a igreja de Colossos, mandou Epáfras, uma viagem perigosa. Colossos ficava na região que antigamente chamava-se Ásia, que hoje é a Turquia, ficava para dentro do território da Turquia. O cara teve que sair daquele território, pegar um navio, ir à Itália, chegar até o Palácio Imperial, pedir uma autorização para falar com o presidiário. Com certeza o pessoal já vai ficar, o que ele quer? Falar com... ele é da seita também, ele deve estar envolvido também. O cara correu um risco tremendo. Falar, você também, você quer falar com ele? Você vai falar com ele, você vai ficar preso junto com ele aí, vai conversar quanto tempo você quiser. Agora, correu todo esse risco para quê? Para ter conselhos de Paulo. Então, era pouca coisa? Não era. Não é onde você vê. A pessoa que marca. Quando você sair, é aquilo que às vezes a gente percebe. Quando você faz uma visita num lugar e você vai sair, vai embora. Qual a sensação? As pessoas se entristecem porque você está indo embora, as pessoas falam, graças a Deus. Demorou. Mineiro fala que visita depois de uma semana começa a feder, né? Mineiro tem essas manias, né? Jesus, a sogra foi uma benção quando ela falou, pega minha mala. Falei, aleluia. Visão global a gente vai falar depois do intervalo, porque já peguei 8 minutos no intervalo de vocês. Aí depois do intervalo a gente continua aqui sobre visão global. Aí tem visão global, estágio da visão, né, para discutir toda essa progressão aqui. Prudência, discernimento, tá certo? Aí passa para qualidades intelectuais. Vamos lá, intervalo, hein?